O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, afirmou ao jornal O Globo que o presidente da casa, o Batoré, Davi Alcolumbre, ele defendeu ao presidente Lula a indicação do senador Rodrigo Pacheco para o STF. Segundo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, afirmou ao jornal O Globo que o presidente da casa, o Batoré, Davi Alcolumbre, ele defendeu ao presidente Lula a indicação do senador Rodrigo Pacheco para o STF. Segundo Jacques Wagner, no entanto, Lula está convencido da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Aspas para o Jacques Wagner. A torcida do Alcolumbre pelo Pacheco. Eu derrubei aqui o negócio, tomara que seja só o ponto. É o ponto, né, alemão? Que bom. Assim eu não preciso te ouvir. É só o ponto, né? Então, a torcida do Alcolumbre pelo Pacheco. Pacheco! É pública. Eu acho absolutamente normal. Então, foi uma conversa deles dois sozinhos. Sem ninguém. Só os dois. E eu hoje fui saber como é que foi a conversa. Alcolumbre foi defender o nome do Pacheco. Se o presidente disse para ele se já escolheu ou não escolheu, eu não sei. Não gosto de me precipitar. Eu acho que o Lula está com a convicção firmada no Messias. Ontem eu dei uma opinião aqui, eu quero só remendar essa opinião. Nós temos 3 nomes, Caio. Primeiro, o Messias, que é o advogado-geral da União. Que eu tenho todas as críticas dele. Você sabe que eu acho ele deprimente. Nós temos o Pacheco, que é tão deprimente quanto, mas tem uma formação jurídica mais sólida que o Pacheco. Eu estou olhando assim friamente, sem enviar o espírito das pessoas, tá? E tem o Bruno Dantas, que também tem uma formação jurídica mais sólida que a do Messias e do Pacheco. Só que acontece o seguinte, o Bruno Dantas não vai ser. O nome dele foi aventado para ter um nome a mais. E o Bruno Dantas, vamos falar, né? Pequenas indicações, grandes negócios. Paro por aqui. Então fica o Pacheco e o Messias. Precisa ser um dos dois, porque eu já expliquei aqui. Tanto o Pacheco quanto o Messias, eles foram atingidos pelo governo dos Estados Unidos com a suspensão do visto. Então eles já estão encalacrados com os Estados Unidos. Qualquer pessoa, Bruno Dantas, por exemplo, que não esteja encalacrada com os Estados Unidos, por mais que seja indicado por Lula, vai chegar no STF, que é um cargo vitalício, até os 75 anos pelo menos, e pode mudar de ideia, falar, eu quero perder meu visto para os Estados Unidos, mas nem que a vaca tussa. Aí a porca torce o rabo. Então precisa ser alguém que já foi atingido pela Magnitsky. Pela Magnitsky não, pela Magnitsky foi só o Alexandre, a mulher dele e o escritório. Precisa ser alguém que já teve o visto suspenso nessa onda de Magnitsky. Eu me expressei mal, eu falei que o Barroso perdeu o visto pela Magnitsky, ele não perdeu pela Magnitsky, ele perdeu pela onda de Magnitsky, e porque dos 11 ministros do STF, 8 perderam o visto. Não foi suspenso, foi revogado. Só não foi revogado do Mendonça, do Cássio Conká e do Fux. Dos demais 8, foi revogado. E antes de aplicar a Magnitsky no Alexandre, depois na mulher dele, a Carminha de Avenida Brasil, e no escritório deles. Bom, a revogação de visto, o Barroso descobriu a duras penas que é para sempre, porque ele saiu do STF achando que ia voltar a frequentar Harvard, né? Falar pendrive, ia voltar para o apartamento de 22 milhões em Miami, mas vai ser leiloado, porque nem ele nem a família podem mais pisar ali. Perdeu, mané. E não tem volta. Não tem volta. Da mesma maneira, o visto do Lewandowski, que já não tem mais idade para ser ministro,
porque ele foi e aposentou por idade. E quem é que ficou? Quem é que ficou encalacrado sem ser ministro? O PGR, o Paulo Gonetti, que tem que ser PGR de novo, porque tem o mesmo problema. Se for alguém, mesmo que seja indicado pelo Lula, que entra no cargo dele, tem 2 anos para fazer revisão criminal e falar que tudo que o Gonetti fez foi criminoso. Mesmo que o STF não dê ganho de causa para a revisão do novo PGR, o cara que não quiser se comprometer, ele vai gerar uma situação muito desgraçada para esses farsantes, para esses golpistas, porque o verdadeiro golpe contra o Estado Democrático de Direito é o golpe que um juiz promove contra o Estado que é fundado pelo direito. Democracia que é garantida pelo direito. E que se pode dar somente, portanto, golpeando o direito. Bom, então o Gonetti tem que continuar a PGR. Então, quem é que sobra para indicar para a STF? 2 pessoas, Bessias e Pacheco. Porque são os 2 que foram atingidos pela revogação do visto. Permanente, eterno, enquanto dura, pelo menos, como dizia Vinícius. Aí eu paro e olho. Eu falei assim, a qualificação do Bessias é péssima. É lixo, não dá para contratar de caixa de supermercado. Muito embora ele tenha passado em concurso da Caixa, da Procuradoria do Banco Central, lá no começo dos anos 2000, e depois Procurador da Fazenda, o currículo dele é péssimo. Aí ele é mestre e doutor, não é em Direito, ele é mestre e doutor em Estudos Aplicados Multidisciplinares, que é um programa de pós inventado na UNB no governo Dilma. Você já vai vendo. Ora, o currículo do Pacheco é melhor. Mas tem um negócio. O Pacheco, pelo menos 2, uma é certeza, toda semana ele almoça com Alexandre de Moraes para pedir instruções. Toda semana! Isso desde que ele era presidente do Senado. O que eu estou dizendo para vocês aqui é verdade verdadeiríssima. Ele é como se fosse funcionário do Alexandre de Moraes. E o Bessias, não. E tem o seguinte, para vocês que são cristãos, como eu, a questão do aborto está na boca do gol. O Pacheco é funcionário do Moraes. O Bessias, pelo menos, diz que é cristão. Olha que equação, Caio. É tirar o pé da merda e enfiar na bosta, né, Pavinato? Desculpa a expressão, mas é o seguinte, eu queria saber dessa maioria que inclusive assinou recentemente o impeachment do Alexandre de Moraes, essa maioria de senadores, se não me engano, foram 42 assinaturas, enfim. 41, está na marca do gol. Precisa de 41 para qualquer ministro ser aprovado, inclusive para o Bonet ser reconduzido. Então eu quero saber se esses 41 que assinaram vão ter a coragem de não aprovar esses nomes indicados. Porque esses nomes não podem ser aprovados. Se esses nomes forem aprovados, nós teremos uma Suprema Corte, em sua maioria, voltada para este projeto de poder que está tomando conta do povo brasileiro, que está cerceando a liberdade, que está retirando direitos civis. Então eu quero saber se esta maioria do Senado, que assinou recentemente esse pedido de impeachment do ministro Moraes, vai ter a coragem de não aprovar nenhum desses nomes. Porque parece, Pavinato, quando a gente dá a notícia aqui, que um dos 2 já está aprovado, que é só escolher. Não deveria ser assim. É verdade, não deveria ser assim. Se nós tivéssemos 41 homens... Eu não falo, pode ser homem ou mulher, mas que tenha hombridade, honestidade, sabe, força de caráter. Nenhum dos 2 era aprovado. Pois é. O Alcolumbre pode chamar para votação o quanto quiser, mas não aprova nem Dantas, não aprova Pacheco, não aprova Bessias. Agora, o príncipe, se for para aprovar, realmente tem que tirar o pé da bosta para pôr na merda, ou tirar da merda para pôr na bosta.
Mas uma coisa que o Senado não pode fazer é reconduzir o Gonê. Porque se há um perigo maior para esses golpistas que estão no poder, é o Procurador-Geral da República. Agora, Pavinato, para quem colocou ali o advogado amigo do Lula e o primeiro-ministro comunista na Suprema Corte, aprovado pelo maior congresso da direita, hein? Da direita trans. Eu sinceramente não espero absolutamente nada e não terei nenhuma surpresa se esses nomes do Lula forem conduzidos à Suprema Corte. Mas aí eu só quero deixar um recado, né, para esse congresso que se disse de direita. Vocês são canalhas, vocês são covardes e vocês merecerão tudo aquilo que vocês passarão. Porque não acha que vocês, conduzindo os seus algozes ao trono, vocês serão poupados, porque vocês não serão. A cabeça que começará a ser acortada vai ser a de vocês. Vocês podem escrever o que eu estou falando. Eu ando gostando muito que tem cada vez mais e mais gente de esquerda assistindo o nosso programa, né? Tem o corno Rômulo falando aqui, corno Rômulo, me falando que Pavinato é enrustido. Eu não sou enrustido, eu sou a bicha mais assumida que você pode conhecer, Deus, meu amor. Se for enrustido, pelo amor de Deus. Meu querido, eu não arrego para duas pirocas, vou arregar para um corno feito você aqui no chat. E o Rômulo, ele fala o seguinte aqui. O Rômulo fala, não, golpista é o Bolsonaro. Rômulo, corno, eu vou te ensinar uma coisa. Leve para a sua vida. Abra o caderninho da sua vida. Abriu? Aquele caderninho brochura bonitinho, né? Abre aí a página em branco, pegue a sua pelicanzinha roxa com glitter. Aí você vai escrever assim: a diferença de golpe e revolução é a seguinte: o revolucionário é o golpista que deu certo. O golpista é o revolucionário que perdeu. Ele fica falando, o golpista é o Bolsonaro. Não. Bolsonaro só é golpista porque ele não derrubou nenhum dos poderes constitucionalmente instituídos. Nenhuma das instituições constitucionalmente esboçadas. Falou muita bobagem, mas a imprensa continuou livre, tanto que continua a falar mal dele à torta à direita. Agora você veja, nós não podemos falar mal nem do irmão do presidente, Lula. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.